Eu acho que a gente pode começar, né? É, eu acredito que não seja um problema a gente fazer as apresentações seguidas dos debates, né? Talvez seja mais interessante para manter a especificidade de cada uma das apresentações, né? E já que não estamos com a questão do tempo, né? Acho que a gente já pode ir começando, não é isso? Então, eu dou a boa noite a todos e todas. Começo me apresentando. Eu sou a professora Ana Carolina, sou professora da área de Filosofia da Educação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Dou as boas-vindas a todos e todas no 5º Encontro Nacional do Mestrado Profissional em Filosofia, e espero que todos e todas tenham excelentes apresentações e um momento de debate que seja muito profícuo e que, de fato, colabore ao desenvolvimento das dissertações de vocês, tá? Bom, nós tivemos algumas ausências aqui, pelo menos até o momento, e contamos com a presença do Daniel, né, que vai falar sobre, deixa-me pegar aqui, o ensino de filosofia para crianças, uma investigação sobre recursos didáticos. O Rodrigo acaba de chegar. Rodrigo, seguindo o script, você é imediatamente anterior ao Daniel. Começamos contigo mesmo, tudo bem? Nós não te ouvimos. Pelo menos eu não ouço. Você ouve, Tainá? O áudio está um pouco ruim. Mas vocês me ouvem, não é isso? Isso, o áudio está muito baixo. Ainda não te ouvimos, Rodrigo. Talvez seja o caso, então, de você organizar seu áudio e a gente passa a palavra para o Daniel e voltamos para você em seguida. Pode ser? Isso. Antes de passar a palavra para o Daniel, queria apresentar a todos e todas a Tainá, que é a nossa monitora aqui da sala, estará monitorando o tempo, né, e também dando suporte para a gente. Se vocês tiverem qualquer tipo de dificuldade, podem lançar aqui no chat que ela vai tentar solucionar o mais brevemente possível. Temos também aqui no chat já circulando o formulário para o ouvinte, né? Quem estiver nessa condição já pode ir preenchendo. Esclarecimentos iniciais, vocês têm 20 minutos para apresentação, aí seguidos de 10 minutos do debate. Acho que a gente não precisa ser tão rigoroso assim, porque não contamos com todas as presenças, mas, de todo modo, vamos seguir o script, né? Então, sem mais delongas, passo aí a palavra para o professor Daniel Carlos. Seja bem-vindo, professor. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite, estamos sim. Beleza. Bom, então vou me apresentar. Meu nome é Daniel Moraes Carlos. Eu estou fazendo um mestrado na Federal de São Carlos. Eu tenho uma especialização em temas transversais pelo IFESP Salto e minha graduação é em filosofia pela Universidade Estadual de Londrina. Atualmente eu sou professor de filosofia para crianças. Eu trabalho desde 2008 no município de Indaiatuba, em São Paulo. Eu tenho turmas de 2º ao 5º ano. E meu projeto, ele circula esse ponto, né? Então vou começar minha apresentação aqui. Eu fiz um roteirinho, me desculpa se eu parecer que eu estou lendo aqui, mas é para orientação. Bom, para início, eu vou explicar o tema do projeto. Então, a investigação ela se debruça sobre a carência de recursos didáticos que auxiliem na prática dos professores que ministram aula de filosofia para o ensino fundamental ciclo 1, tomando como contexto a Rede Municipal do Ensino de Filosofia, Rede Municipal do Ensino de Indaiatuba. Né? O município de Indaiatuba, ele colocou a filosofia, ela foi introduzida na municipalização do ensino fundamental, em 1998, pela então secretária de Educação, doutora Jane Shirley Scrodo Ferretti.
O primeiro, os professores que entraram em 1998, eles entraram por CLT, mas em 2001 houve um concurso público e a disciplina ela foi colocada na grade curricular do município, onde ela se encontra até hoje. No ano de 2004, foi publicado as primeiras orientações sobre os objetivos da filosofia na rede. Até então, a prática era feita pelos próprios professores, então não tinha nenhuma orientação clara, apesar que alguns professores eles chegaram a fazer o curso do Lippmann para ter acesso às apostilas do Lippmann, mas alguns professores, isso não era uma prática da rede. Então, em 2004, houve uma orientação, não era um currículo. No ano de 2010, foi contratada uma empresa para fazer um currículo para filosofia. Esse currículo ele não foi aceito pelos professores, ele não era adaptado à nossa prática, e no ano de 2016, a prefeitura ela convidou os professores, daí junto com o corpo técnico da prefeitura, e nós construímos um currículo. Esse currículo ele começou a ser produzido em 2016, e ele foi publicado agora em 2022. Então, durante esse período, a partir das práticas dos professores, a gente acabou construindo com base do BNCC, né, as habilidades, competências. Então, esse currículo ele foi construído e implementado. Hoje, aproximadamente 11.500 alunos têm aula de filosofia na rede. Então, o primeiro ano não tem, o primeiro ano tem jogos lógicos ao invés de filosofia. Então, tem aulas para os segundos, terceiros, quartos e quintos anos, e aproximadamente 16 professores ministram essas aulas, uma aula por semana. O problema, ele corre em torno da apostila, porque no ano de 2020, com a pandemia, as nossas práticas, basicamente, elas eram orais. Então, com a pandemia, a gente foi obrigado a apostilar essas atividades. No ano de 2021, o apostilamento, né, tem um nome difícil para a gente, né, filósofos, mas o apostilamento ele foi ampliado, e mesmo após o término da pandemia, se percebeu que os professores continuavam utilizando esse material. Então, adaptando ele, porque as atividades eram muito curtas, era atividade de 15 minutos, tal. Então, esses apostilas acabaram servindo como referência, especialmente para os professores que entraram na rede a partir de 2020. Porque, né, a gente não tem... Quem entra para dar aula para criança não tem basicamente nenhuma... Né, as universidades não trabalham isso, né? Então, os professores que entram, normalmente, eles têm a prática de ensino médio, e quando entram para trabalhar com criança, pega uma realidade que, né, é difícil se adaptar. Não existe material didático, o que existe são paradidáticos, né? Então, a partir de orientações, não tem uma metodologia clara. Normalmente, o professor acaba construindo isso, né, de acordo com no longo da sua carreira. Então, essa experiência com os materiais didáticos mostraram que a sistematização contribuiu com o processo de ensino-aprendizado, e esse sucesso das apostilas criou esse espaço para que se construa um material didático de filosofia para crianças. Daí agora, nesse contexto, agora nesse novo momento, tem até um patrocínio da prefeitura para que haja esse incentivo dos professores produzirem esses materiais. Bom, então esse é o contexto é o problema que o projeto se insere. E, bom, para a estrutura do projeto, a gente buscou, junto com a orientação, investigar as origens do ensino de filosofia para crianças. A gente tem muito claro, né, que a filosofia para criança e Matteo Lippmann é quase indissociável, mas a gente acabou, através da análise da documentação da Unesco, descobrindo uma gênese ali. E nessa gênese, vou fazer uma leitura aqui, a Unesco ela tem interesse especial em promover a filosofia para crianças, alinhado aos direitos das crianças. Esses direitos eles estão escritos na Convenção sobre os Direitos das Crianças, de 1989, especialmente nos direitos à liberdade de pensamento, à liberdade de expressão e de opinião.
Então, a filosofia, segundo a Unesco, ela contribui para a efetivação desses direitos. A Unesco ela tem uma longa pesquisa, inclusive a Unesco ela se inicia, basicamente, acreditando que a filosofia é realmente um ponto de mudança de um pensamento que seria um pensamento totalitário para um pensamento democrático. No preâmbulo da Constituição da Unesco, tem uma fala do primeiro-ministro que escreve o preâmbulo da Constituição, primeiro-ministro inglês, que ele fala que se a guerra se constrói na mente dos homens, a paz também pode ser construída na mente dos homens, e a filosofia tem essa deixa. Eu fiz uma pesquisa na documentação da Unesco e levantei alguns pontos. No dia 31 de novembro de 1951, na 5ª sessão da Conferência Geral, foi defendido que o ensino de filosofia preenche a função de desenvolver o pensamento crítico e a educação para a tolerância. Nessa reunião é emitido um documento que inaugura as pesquisas para se entender qual o lugar da filosofia nos sistemas de ensino e sua influência na formação dos cidadãos. A primeira descoberta a partir dessas pesquisas é que a filosofia é uma prática moderna. É a primeira vez que estados e não associações filosóficas oferecem isso com funcionários públicos em massa. Então, eles consideram isso uma prática moderna, o ensino de filosofia para ensino, em redes, em massa, não só ensino, e eles levantam alguns pontos em que a filosofia, desmistificando alguns mitos, né, que a filosofia ela não é uma coisa do passado, uma coisa arcaica, como ela contribui com as outras disciplinas. Né? Houve vários, nesse período, em 1978, existe uma outra conferência que eles também estimulam a pesquisa sobre as influências da filosofia no sistema de ensino, mas em 1985, numa jornada chamada Filosofia e Democracia pelo Mundo, é feito um documento que é chamado Declaração de Paris para a Filosofia, um documento muito conhecido. Daí, nesse documento, defende-se que a filosofia, por suas características especiais, é responsável por formar espíritos livres e reflexivos, capazes de resistir às diferentes formas de propaganda, de fanatismo, de exclusão e intolerância, contribuindo para a paz e preparando cada um a assumir suas responsabilidades face às grandes interrogações contemporâneas, notadamente no domínio da ética. Isso aqui é um trecho da carta. Em 2017, os representantes das associações nacionais e internacionais de filosofia de 13 países ibero-americanos assinaram a Declaração de Salvador a favor da filosofia. Essa declaração em que relaciona a filosofia como uma escola da liberdade, por fornecer competências que privilegiam o indivíduo a construir a sua autonomia, e uma escola da paz pela exigência de tolerância ao tratar as diferenças que existem à nossa volta. O documento é em total consonância com a Declaração de Paris para a Filosofia e termina por afirmar que toda pessoa tem direito à filosofia. Então, a filosofia seria um direito, como um direito humano. Nesse documento, em especial, esse documento anterior, tem um documento que é chamado Filosofia, uma Escola para a Liberdade, de 2007. Nesse documento, é um documento muito, muito rico, e tem indicativos, metodologias para todos os níveis de ensino, e esse documento indica, especialmente para o ensino de filosofia para crianças, o ensino básico, alguns balizadores, né, que nós, na nossa prática, a gente utiliza, são 4. Então, o primeiro é que as práticas de ensino de filosofia, elas devem ocorrer em discussão livre e sem restrição. O senso de curiosidade e admiração devem ser cultivados. A filosofia deve ser íntegra em suas ações e o contexto educacional e cultural da criança deve ser o foco. Então, a primeira parte do projeto, ele vai buscar também em outros documentos essa caracterização da filosofia. Existe uma série de documentos entre 94 e 95 que eles mostram o contexto da filosofia no mundo inteiro, especialmente na América Latina, no Brasil. O Coan, ele acaba escrevendo também um preâmbulo, um texto lá. A segunda parte da pesquisa, ela vai buscar as características das crianças atendidas no município.
A gente fala muito de filosofia para criança, mas nos textos a gente pouco ouve falar das crianças, né? Existe até gente que não acredita que seja possível, né? Se a gente pegar o Piaget, ele vai considerar que a criança ela vai ter capacidade lógica só a partir dos 12 anos, né? 10, 12 anos. Mas existem outros filósofos. Tem um filósofo não, um psicanalista, psicólogo, canadense, Albert Bandura, que ele vai falar sobre o contexto social, e esse contexto ele influencia no aprendizado. Então, existem alternativas a Piaget. E nessa busca da concepção da criança, eu acabei optando por fazer uma leitura pela sociologia da infância. Eu achei que seria mais próximo à nossa realidade, na realidade de sala de aula. No contexto da filosofia para criança, os autores que eu acabei optando para fazer essa pesquisa, ainda estou fazendo a leitura não, texto, na produção do texto, mas basicamente é em Walter Benjamin, Walter Cohen, no Neil Postman, e os estudos da professora doutora Ana Lúcia Goulart de Faria. Essa professora, ela é uma professora da Unicamp. Eu acabei assistindo uma aula com ela, né, de sociologia da infância, e ela acabou me dando algumas deixas para fazer essa leitura que ainda vai ser produzido. O terceiro ponto que o projeto ele vai se debruçar é sobre uma metodologia que preserve a atuação do ensino de filosofia para crianças, de uma forma que não descaracterize os seus objetivos. Quando você disciplinariza a filosofia, né, ela se compartimenta e se afasta das outras disciplinas, e que é contra os princípios dela, que ultrapassa o próprio conhecimento. Foucault traçou em Vigiar e Punir os mecanismos de uma sociedade disciplinar, onde as sociedades de confinamento atuam para disciplinar os corpos. Mostrou que as estruturas físicas e arquitetônicas da escola estão voltadas, assim como a prisão, para vigilância e controle. Apontou outros meios de controle menos explícitos, como a disciplinarização. Daí, para que esse ensino de filosofia seja libertador, é necessário que subverta esse espaço de controle. Para fazer essa leitura, então, eu busquei em Silvio Galo, no conceito de educação maior e educação menor, a saída para que isso se constitui. Então, um trecho da leitura aqui, o Silvio Galo, esse contexto de educação disciplinar se inscreve no que ele denomina de educação maior. Educação maior pertence ao campo da macropolítica, e seu objetivo é controlar, diminuir, definindo normas e burocracias. A educação disciplinar está fechada em si mesma, cercada por medidas de controle que condicionam o conhecimento, ordenam, impõem e sufocam qualquer tipo de criatividade ou até de aprendizado. E como a filosofia, então, poderia atuar nesse contexto? A verdade é que nem o currículo e nem o professor podem determinar os objetivos de aprendizado da criança sem levar em consideração a própria criança, o contexto em que ela está, já que os direitos são dela que vão se manifestar. Então, segundo Silvio Galo, esse tipo de aprendizado só é possível além do enquadramento da educação maior, pois ele considera que a filosofia ela acontece no espaço cotidiano, longe desse espaço burocrático. Esse espaço de aprendizado, conceituado como educação menor, o conceito de educação menor, ele vai além da formalidade da sala de aula, está presente na informalidade das múltiplas relações e acontecimentos que se dão no dia a dia da instituição. São as linhas de fuga que acontecem dentro do currículo e na nossa sala de aula. Como conclusão, tendo como fundamentos o currículo do município, que foi construído, o entendimento sobre os objetivos do que se espera do ensino de filosofia para crianças, a partir da leitura dos documentos da Unesco, a clareza de quem é a criança atendida pelo município, produzir um material didático que permita o surgimento desse espaço definido como educação menor e fornecer aos professores um guia organizado para o ensino de filosofia, facilitando a prática pedagógica e aprimorando o processo de ensino e aprendizado. Para ilustrar esse meu trabalho, eu vou compartilhar meu produto pedagógico. Ele ainda não é o final. Deixa eu só...
mas ele é um exemplo de como isso foi trabalhado. Eu vou começar de baixo para cima, que acho que é mais... A metodologia que foi utilizada que eu tenho utilizado nas aulas, é a metodologia do Silvio Galo. Ela é separada em quatro etapas. Então, para esse projeto, para essa aula, o nosso tema de discussão foi a sala de aula, foi a escola. Então, nós começamos dentro no projeto, num momento de sensibilização. Então, nós fizemos uma leitura, a leitura ela foi em cima desse livro, é o livro do Oscar Brinfier, um filósofo muito conhecido também, bastante material de filosofia para criança, e o livro que ele oferece é esse Por que eu vou para a escola, eu já mostro ele, mas nesse momento nós fizemos então uma roda de conversa em cima da leitura desse texto, e os alunos, individualmente, no caderno, eles responderam essa pergunta, que é por que eu vou para a escola? Então, a segunda etapa foi a etapa da problematização. Esse material, as perguntas que estão aqui expostas e que depois eu vou mostrar com mais detalhes, elas foram retiradas do material que é um material espanhol, que foi traduzido e foi adaptado para a realidade da sala de aula. Eles chama... depois eu já me lembro já. Mas nesse segundo momento, então, a segunda etapa é a problematização. Então, intrometer-se no tema com curiosidade, depurar e registrar enunciados, registrar os enunciados circunstanciando-os a um problema central. O problema central é por que eu vou para a escola. Então, tem uma cartilha de problematização aqui. Então, daí, para que serve a escola? Daí, um gato pode ser um professor de humanos. O que um gato pode ensinar a um humano? Um robô pode ser um bom professor. O que um macaco pode ensinar para um ser humano? Então, a partir dessas questões geradoras de problema aqui, a gente discute, em primeiro momento, só essa cartilha. Daí tem uns desenhos aqui de um gato dando aula aqui. Não sei se dá para... Um professor robô. Esse aqui é o ChatGPT, né? Nós fizemos junto porque a gente foi discutir se um professor poderia dar aula. Então, a gente foi atrás do ChatGPT para ele dar uma aula para a gente. E a gente, numa das aulas, a gente concluiu que ele teria muita dificuldade em manter a disciplina da sala de aula, por mais que ele tenha todas as informações, e não teria afetividade e tal. Mas eu pedi para ele desenhar um robô, ele desenhou um robô dando aula para crianças aqui. No terceiro momento, a terceira etapa, então, é a investigação. Na investigação, a turma é separada em grupos, daí cada grupo recebe um cartão. Os cartões, eles são... Eu já passo com mais cuidado para mostrar. E cada grupo, então, nós ficamos durante 3 horas, 3 aulas, e cada grupo tinha um tema específico e eles debateram esse tema. E ao final, eles tinham que apresentar, por exemplo, no primeiro cartão, aqui nesse cartão, então eles tinham uma série de perguntas, eles escolhiam algumas perguntas e debatiam essas perguntas. Então, houve aqui um momento de debate, e o quarto momento, que é a conceituação, então nós fizemos uma roda de conversa na sala de aula. Nessa roda de conversa, os grupos eles apresentavam as conclusões que eles tinham de cada questão, debatendo com a sala questionava eles, apoiavam ou não, e por fim houve uma escrita coletiva. Então, todo mundo, a partir de todas as questões, nós escrevemos novamente essa pergunta, então, para que eu venho para a escola? Então, esse foi uma prática que a gente acredita que permite o debate entre as crianças, né? Então, só passando rápido aqui sobre o material que foi mostrado para eles. Então, por que eu vou para a escola? Reflexões sobre a escola. Então, o material, por que eu vou para a escola? Esse aqui é o Felipe e o Zoff. Eles fazem uma série de perguntas, questionando por que a professora está na escola, por que existe uma escada na escola, por que um menino vai para a escola, enfim. A gente começa, a partir dessas problematizações que o Oscar Brinfier ele levanta, a gente acaba levantando também as nossas próprias questões, né? Para que existe uma lousa dentro de uma sala de aula? Para que existe um uniforme dos alunos? Por que não pode mascar chiclete na sala de aula? Então, nesse primeiro momento, a roda de conversa acabou propiciando esse tipo de questão. Daí, o segundo momento, então, são os cartões, cada grupo recebeu um cartão desse. Então, o primeiro é para que serve a escola, o segundo é sobre aprendizado. Então, tudo que se aprende serve para alguma coisa.
aprendeu alguma coisa nas férias. O terceiro seria a escola chata, de alguma vez se aborreceu na escola, quando foi, por que fez. O terceiro seria a diferença entre aprender, jogar e trabalhar. Então, tem uma menina, ela está ensinando os leões. A terceira seria o professor robô, né? Que características deve ter um bom aluno, uma boa aluna? Como seria quem seria melhor professor ou melhor professor? Um robô, uma pessoa, e por quê? Né? Ter dados é o mesmo que ter conhecimento. Os computadores podem compreender, né? Na sala, um dos alunos é um robô. Teria sentido que um robô fosse a escola? Então, os alunos eles foram debatendo, entrevista com o professor, tal. E as próprias perguntas das crianças, tem dilemas também, que algumas turmas, especialmente os quintos anos, a gente trabalha mais dilemas. Existe uma diferença também entre a cognição, né, e a formação, e a capacidade, a habilidade dos alunos. Então, por exemplo, um aluno de segundo ano tem que fazer atividades mais concretas, é difícil trabalhar coisas abstratas, é mais fácil trabalhar com lógica. O quinto ano você consegue trabalhar muito bem esses trabalhos, essas questões de dilemas, de valores. E para concluir, essa atividade ela é destinada aos alunos da Iona de Steffen, Guinness Pinese. E no segundo momento agora, então a gente vai entrar em direitos e deveres, a gente vai estudar o regimento escolar, vai fazer uma ligação com a Constituição e vai fazer a introdução à política para os quartos e quintos anos. E é isso. Maravilha, professor Daniel. Parabéns, viu, pelo trabalho. Parabéns a Indaiatuba, que instituiu a filosofia como obrigatória no ensino fundamental. Coisa rara, né, no Brasil, de uma maneira geral, ela se mantém obrigatória fundamentalmente no ensino médio, né? Achei muito interessante seu trabalho e acho extremamente pertinente a crítica, né, ao Lippmann, né, o próprio Cohen que você utiliza dentre as suas referências, e também o Trentin, né, professor Trentin, Silveira Trentin, faz também uma crítica muito pertinente ao engessamento da estrutura que ele propõe ali, né, para o trabalho com a filosofia para crianças, e aí desprezando especificidades, tempos, espaços, enfim. Então, acho extremamente bem-vindo e oportuno produzir um material didático, levando em consideração todas essas questões, todas essas instâncias, por alguém que está em sala de aula, né, e que pode aí também não só visualizar esses aspectos, mas que esse material possa ser replicado e adotado por outros colegas, pela rede, né, enfim. Então, eu achei muito interessante tudo que você trouxe, desejo que, né, sucesso no seu trabalho, e, ao mesmo tempo, franqueio a palavra para os que aqui estão debaterem o trabalho do professor Daniel, com dúvidas, questões, inquietações, comentários. Dizer também para quem está chegando agora, e que é ouvinte, que a lista está fixada aqui no nosso chat, vocês podem aí preencher para obter o certificado ao final, e também sinalizar que nós tivemos um certo absenteísmo na sala hoje, né? Para que vocês prestem atenção a isso somente. Não? Nenhuma dúvida? Deixa eu me olhar aqui no chat se há alguma questão. Então tá, professor, então ficamos ansiosos aí com a publicação do seu produto, viu? Espero que atinja a rede, vá para além da rede, né, que a gente possa ter notícias aqui também em outros estados na rede Profilo, né? Quem sabe a gente possa também se inspirar e utilizar seu material pelas bandas de cá, tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Você gostaria de comentar alguma coisa antes que eu passe a palavra para o Rodrigo? Daniel. Não, só isso, agradecer. Muito obrigado mesmo. Tá joia. Tainá, chegou mais alguém? Não, né? Pelos meus cálculos. Não, professora, a gente pode seguir com o Rodrigo? Tá joia. Então, passo agora a palavra ao professor Rodrigo Silva Santos, que vai falar sobre a filosofia nos anos finais do ensino fundamental, planejamento de uma sequência didática na perspectiva teórico-metodológica de Silvio Galo. Rodrigo.
Gente, como eu estava Agora te dizendo, vemos e te ouvimos. ótimo, como eu estava dizendo, eu gostaria, antes de tudo, de parabenizar o professor Daniel. Ele tem feito algo que eu gostaria muito de estar fazendo, de estar numa etapa como a que ele já está aí. Mas o meu trabalho é um trabalho embrionário. Quando eu escrevi o trabalho, eu escrevi quando eu tinha acabado de entrar no mestrado profissional em filosofia na UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Eu fui aluno de graduação da UFRB também, e depois de um tempo eu retornei como aluno do mestrado. Eu vou fazer algumas leituras em alguns momentos, porque eu estou aqui com o meu projeto, que eu apresentei para entrar no mestrado. E o tema do meu projeto foi Filosofia nos anos finais do ensino fundamental. Planejamento de uma sequência didática na perspectiva teórico-metodológica de Silvio Galo. Esse trabalho, ele surgiu a partir de uma demanda muito sincera mesmo, que acontecia lá na escola onde eu trabalho. Eu entrei na escola polivalente de Conceição do Almeida, na rede municipal. Gente, perdão, é um pouco estranho, porque eu estou ouvindo meu próprio áudio aqui com delay. Aí estou falando pausadamente, assim, porque está dando um pouco de interferência. Então, eu comecei a trabalhar no Colégio Municipal Polivalente de Conceição do Almeida no ano de 2018. Quando eu comecei a trabalhar para ocupar a vaga de professor de filosofia na escola em questão. Trabalhei como professor de filosofia durante 4 anos, porém, a escola municipal Polivalente Conceição de Almeida, ela nunca teve um registro legal que garantisse a permanência do ensino de filosofia nos anos finais do ensino fundamental. Aí, depois que eu entrei no mestrado, eu desenvolvi, né, um outro projeto. Porém, dessa vez, o projeto ele é em defesa da permanência do ensino de filosofia. Mas, como eu já tinha feito a inscrição sobre a produção da sequência didática, conversando com minha orientadora, ela sugeriu que eu apresentasse o trabalho inicial. E eu vou fazer aqui a leitura e dissertar aqui sobre alguns pontos que eu vejo que é importante destacar. O presente projeto ele surgiu doravante uma experiência pessoal enquanto professor de filosofia na rede municipal de Conceição do Almeida, uma pequena cidade localizada no recôncavo da Bahia, a 164 quilômetros de Salvador. No sistema de ensino brasileiro, a filosofia passou a ter a sua obrigatoriedade na educação básica apenas no ensino médio, garantida na Lei 11.684, de 2 de julho de 2008. Em 2017, com a reforma do ensino médio, na Lei 13.415 de 2017, a disciplina deixa novamente de ser obrigatória e aparece apenas inserida na área de ciências humanas e suas tecnologias na última etapa da educação básica. Já no ensino fundamental, ela não faz parte da grade curricular, porém, o município em questão incluiu no seu projeto pedagógico, entre aspas, a filosofia como matéria que integra o currículo dos anos finais do ensino fundamental. O município conta com apenas uma escola que atende esta modalidade de ensino, a Escola Municipal Polivalente de Conceição do Almeida, que contém turmas do sexto ao nono ano, composta em sua maioria por crianças e adolescentes entre 10 e 15 anos. O ensino de filosofia desenvolvido na Escola Municipal Polivalente apresenta características peculiares, uma vez que a equipe docente que ministra a disciplina tem diferentes origens formativas, e não há um material didático específico para a execução da disciplina na escola, o que faz desta uma situação em que o, provocou ou melhor, deixe um caso particular que pode ser investigado de modo mais preciso, a fim de que seus aspectos possam ser caracterizados e melhor compreendidos. O que leva à seguinte questão: quais são as visões sobre a filosofia dos sujeitos que desenvolvem a disciplina?
quais as características, potencialidades e desafios relacionados ao desenvolvimento da filosofia como disciplina no currículo dos anos finais do ensino fundamental, polivalente Francisco de Almeida. Enfim, então, as questões que foram levantadas a partir da minha experiência enquanto professor na escola polivalente Francisco de Almeida foram questões que algumas vezes foram trazidas não somente por mim, mas por professores que também lecionam a matéria. Como eu acabei de falar, a maior parte do corpo docente ela é composta por professores de diferentes áreas formativas. E esses professores é que davam aula de filosofia nos anos finais do ensino fundamental. Quando eu cheguei na escola, eu era o primeiro professor de filosofia com licenciatura em filosofia. E quando eu cheguei, eu percebia que os outros professores eles viam assim como se eu fosse um salvador ali. E a partir do momento que a gente chegou, que eu cheguei, lá na escola eles contam, né, com além da coordenação, um professor que é coordenador de área. E o coordenador de área das ciências humanas, embora a filosofia não seja ciência humana, ela está inserida na escola também dentro da área das ciências humanas, ele é, comigo, nós formamos uma equipe, né? Eu, ele e o professor que dava aula de cidadania, que é outra matéria, que é na escola, para a gente elaborar uma emenda pro tempore do ensino de filosofia e de cidadania na escola. Eu ficava responsável pelo de filosofia, enquanto o professor de sociologia ficou responsável pelo de cidadania. E é, esses professores, eles não tinham material didático, eles não tinham material didático específico para o ensino de filosofia. A maior parte das aulas, antes da chegada de mim, que sou professor de filosofia, do professor de sociologia, eles não trabalhavam de forma alinhada, cada um trabalhava na sua perspectiva, como acreditava ser melhor ensinar filosofia. E nisso aí vinham alguns equívocos, não é eu que estou falando, os próprios professores, eles relatavam essa, essa limitação. Eu coloquei como os objetivos, né, para serem alcançados a partir do projeto, na pesquisa, alcançar, por meio da pesquisa, a construção de uma sequência didática pautada nos modelos da proposta de Silvio Galo, visando atender os desafios encontrados pelos docentes incumbidos de lecionar o componente na escola em questão, e até mesmo em outras unidades. Eu conheci o Silvio Galo na graduação. Quando eu estava na graduação, eu tive uma matéria chamada Prática Reflexiva do Ensino de Filosofia, e nesse período que eu estava fazendo essa matéria, eu tive como uma das fontes ali de embasamento, né, do professor, de sugestão também de leitura, o livro Metodologia do Ensino de Filosofia para o Ensino Médio, do Galo, que me apresenta essa metodologia que eu utilizo no projeto para fundamentar, né, a minha sequência didática, como deveria organizar a metodologia para planejar essa sequência didática. Eu fiz outras leituras na época que eu estava lecionando, eu precisei ler outros autores que falavam sobre o ensino de filosofia, como, por exemplo, o Lippmann, né? Porém, o Lippmann, ele tem uma sugestão que é a sugestão de trabalhar com as novelas, né? Ele sugere que o professor, ele transforme a sala de aula em uma comunidade de investigação e, a partir das novelas, o professor levante questões filosóficas para serem discutidas com os alunos. Ele não sugere também que você traz ali pensadores da tradição, mas ele sugere que a gente levante problemas, questões, a partir desse material que é proposto por ele. Porém, esse material, ele não atendia a realidade da escola em que eu leciono. Eu leciono em uma escola no Brasil, no interior da Bahia, e eu via que essa metodologia que ele apresentava não estava sendo eficaz. Eu lembrei da metodologia de Silvio Galo, que é uma metodologia que eu já utilizo no ensino médio, porque além de dar aula
ensino fundamental, nessa escola que eu pesquiso. Eu também sou professor na rede estadual. E eu já trabalhava com essa metodologia do ensino rural há algum tempo no estadual. Aí eu comecei também a fazer esse, esse experimento de utilizar a metodologia do ensino rural nos anos finais do ensino fundamental. E eu percebi que a metodologia apresentada por Galo, ela estava surtindo mais efeito no que diz respeito às habilidades, né, os objetivos que eu desejo alcançar ali no ensino de filosofia, no ensino fundamental, né? Desenvolver senso crítico nos alunos, levantar questões filosóficas, pensar sobre sua própria existência e questões outras que envolvem a filosofia. E a partir disso aí, eu pensei em criar, já que boa parte dos professores que trabalham lá na escola, eles têm outras origens formativas, um material que auxiliasse outros professores que não são da área, para que eles pudessem também ter ali um material que ajudasse a trabalhar o ensino de filosofia, já que eu não conseguiria dar conta de dar aula em todas as turmas, mesmo trabalhando na maior parte das turmas como professor de filosofia. Alguns casos, né, principalmente do turno da tarde, que é um turno que eu não trabalho, os professores que dão aula são outros. Só tem eu mesmo de professor no, pela manhã. Eu vou ler aqui uma parte da justificativa, né, da relevância. Essa pesquisa, ela situa-se no campo das discussões sobre currículos e processos tecnológicos, uma vez que busca gerar e socializar conhecimentos inerentes ao desenvolvimento da disciplina escolar introduzida nos anos finais do ensino fundamental, de modo a investigar suas características e desdobramentos sociais, culturais e educacionais, compreendendo que, por meio dela, perpassam processos tecnológicos compreendidos dentro de uma perspectiva material e imaterial, oriundos da investigação humana em processos de escolarização. No que diz respeito à introdução da filosofia no currículo escolar, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, na LDB de 1996, temos como normativa a Lei 12.796, de 4 de abril de 2013. Em seu artigo 23, as orientações de como devem ser organizados os currículos das escolas públicas e privadas nacionais, né? O currículo da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter uma base comum curricular a ser compreendida em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia dos educantes. Então, no artigo 26 da Lei de Diretrizes de Base, há uma, vamos dizer assim, uma brecha para que os municípios eles insiram componentes que eles vejam como componentes que sejam interessantes para aquele determinado público, para determinada escola. Então, foi a partir daí que a filosofia, eu imaginei que a filosofia tivesse inserido. Porém, lá na escola, quando eles inseriram a filosofia, eles inseriram no lugar do ensino religioso. E pela Lei de Diretrizes e Bases, ela é obrigatória. Só que com o passar do tempo, no ano de 2024, no início desse ano, 2024, todos os materiais que eram de ensino de filosofia, eles mudaram para o ensino religioso, com a justificativa de que o ensino religioso deveria ser obrigatório e a filosofia não. Aí depois disso, conversando com minha orientadora e com o coordenador de área da escola, nós chegamos à conclusão de que a gente deveria pensar em uma outra proposta, né, de PPT. E uma das saídas que eu pude encontrar foi a criação de uma carta manifesto para tornar efetivo o ensino de filosofia nos anos finais do ensino fundamental no município.
Constituição do Almeida, para dizer assim, olha, nós temos um documento que hoje torna oficial e não vai precisar inserir a filosofia como forma transversal, como foi a sugestão que eles deram. Eles sugeriram que tirassem a filosofia em 2014 e que a filosofia ela aparecesse de forma transversal no ensino religioso. Como eu sou o único professor que dá aula de filosofia, lá na, ou melhor, que tem a graduação em filosofia, eles me dão liberdade para trabalhar ainda com o ensino religioso, os assuntos, né, os objetos do conhecimento da filosofia. E é o que eu faço. Porém, eu ainda sinto a necessidade de tornar legal o ensino de filosofia nos anos finais do ensino fundamental. Fundamentação teórica. A introdução da filosofia nos anos finais do ensino fundamental coloca crianças e adolescentes em contato com um tipo de conhecimento cuja natureza é complexa. Sua definição já é uma questão filosófica e dá margem para múltiplas compreensões. Como afirma Silvio Galo, a não escolha clara de uma perspectiva filosófica pode levar a um perigoso ecletismo, no qual se juntam as mais diversas perspectivas e se acaba chegando a resultado algum, ou que pode ser ainda pior, a um Frankenstein mal construído. O ensino de filosofia para crianças e adolescentes é um tema pouco explorado no campo educacional, e mesmo entre filósofos, além do mais, é pouco praticado em escolas municipais brasileiras. Portanto, ainda existe uma visão adulta sobre o assunto, e a literatura fornece poucos estudos empíricos que exploram a temática. É fundamental pensar nos aspectos metodológicos, didáticos e até mesmo sobre a justificativa e a relevância da presença desse tipo de conhecimento sistematizado em disciplina no currículo dos anos finais de ensino fundamental. Na disciplina especializada, ou melhor, na leitura especializada, 3 autores se destacam nessa discussão. O filósofo estadunidense Matteo Lippmann, através da obra A Filosofia Vai à Escola, e o Pensar na Educação, de 1991, que é do Favaretto e do Silvio Galo. Segundo Lippmann, talvez em nenhum outro lugar a filosofia seja mais bem-vinda do que no início da educação escolar. O autor não só acredita que a criança e adolescente estão aptos a filosofar, como sugere uma proposta filosófica pedagógica para que isso ocorra. O objetivo principal do ensino de filosofia para crianças e adolescentes na visão de Lippmann é estimular as habilidades cognitivas do pensamento por meio de uma investigação filosófica que deve partir da perplexidade e da admiração das crianças de temas do interesse dos próprios estudantes. Favaretto aponta que os programas de ensino de filosofia costumam ser abertos no sentido de não se apresentar apenas um único corpo de saber, deixando assim um leque de abordagens possíveis a serem realizados em sala de aula. O autor acredita, inclusive, que o mais adequado é se falar em filosofia, em plural. O professor que ensina a disciplina deve ter uma noção clara da imagem da filosofia que pretende efetivar com seus alunos. É importante frisar que não necessariamente o professor faça escolhas referentes aos melhores conteúdos que podem ser trabalhados nas turmas. Embora isso seja considerável, não deve ficar em primeiro plano. Para Favaretto, o mais importante é saber como conduzir os alunos aos procedimentos filosóficos, à linguagem que leva à fabricação de conceitos. A filosofia deve ser aprazível para os alunos, caso contrário, ela pode se tornar apenas uma disciplina maçante no currículo, podendo até ser rejeitada pelos alunos, já que a filosofia não tem um resultado prático imediato. A filosofia vai à escola, mas será que ela é bem recebida? Silvio Galo afirma que a chegada da disciplina na educação básica não é um empreendimento tranquilo. Muitos são os obstáculos a serem superados para que essa presença seja possível. Sobretudo, porque quando uma instituição opta por incluir em seu currículo, ou quando uma política educacional dispõe sobre a inclusão da filosofia nos currículos escolares, isso se faz em nome de certa filosofia e em nome de certas intenções para com a filosofia. Dizendo de outra maneira, quando está na escola, a filosofia ali está para atender a determinados interesses para cumprir uma necessidade ideológica. Dessa forma, nem sempre a filosofia presente nas escolas
tem sua presença desejada. Ela pode ser deslocada do cotidiano, tornando-se assim enciclopédica, erudita ou uma filosofia voltada para o exercício da cidadania. O autor defende que a presença da filosofia na escola deve ser viva, criativa e produtiva. Gallo aponta ainda para o risco da vulgarização da filosofia na tentativa de torná-la agradável, tornando assim uma simples troca de ideias. Os principais obstáculos da filosofia na escola são que ela se torne meramente um acúmulo de informações sobre a história do pensamento ou que caia no vazio das opiniões. Podemos notar no pensamento de Silvio Galo algumas aproximações e divergências com o pensamento de Lippmann, que defende a metodologia da comunidade de investigação. Uma pesquisa investigativa feita a partir de um material didático. Proposta de ação educativa, eu coloquei como uma proposta o desenvolvimento de uma metodologia ativa por meio de uma sequência didática. Na verdade, eu pensava em criar, era a ideia inicial, sequências didáticas para o ensino de filosofia nos anos finais do ensino fundamental, a partir da metodologia de Silvio Galo, que é a seguinte: o filósofo sugere uma divisão das aulas de filosofia em 4 passos, que relacionam e atingem o fim último, que é a criação de conceitos. Os 4 passos são chamados de sensibilização, que é quando você utiliza algum recurso, principalmente o recurso das artes, né, que eles sugerem bastante, para sensibilizar a sala de aula. E assim, eu percebo que no ensino fundamental isso funciona bastante. Histórias, como o próprio Daniel trouxe ali, né, um livro com bastante ilustrações, ela sensibiliza e coloca o aluno ali, né, em vias de abertura para aceitar ali o componente, as discussões filosóficas. A segunda parte da etapa era a problematização, quando você começa a colocar alguns problemas ali para nortear o pensamento dos alunos e até mesmo para que a partir dos problemas os alunos eles também tragam ali os problemas, é como se fosse a maiêutica aristocrática. Depois, a terceira etapa ela é chamada de investigação, que é quando você traz um material, tem ali uma referência, né? Pode ser utilizado ali a história da filosofia para investigar aquelas questões que foram colocadas como um problema. E, por fim, a conceituação, que é quando o aluno, a partir de todas essas etapas, ele passa a refletir e a criar conceitos a partir das discussões feitas em sala de aula. A sequência didática ela será adaptada para a realidade da Escola Municipal Polivalente Constantino Almeida, já que é uma escola da educação básica, mais precisamente dos anos finais do ensino fundamental. A metodologia de execução do projeto seria uma pesquisa qualitativa para entender, né, as concepções, as dificuldades, as demandas, né, que a filosofia ela enfrenta, sobretudo para os professores que lecionam a matéria. E seria também feita uma entrevista para os alunos, também sobre a natureza da filosofia, a metodologia, para entender mesmo, né, o que é que tem funcionado com ele. E como se trata de uma análise de um fenômeno particular, essa investigação será desenvolvida por meio de um estudo de caso. O grupo social que integra o sistema real dessa investigação é formado por sujeitos da comunidade escolar, composta pelo pesquisador, no caso eu, por 3 professores que ensinam filosofia, um coordenador pedagógico e 4 turmas de ensino de filosofia, totalizando cerca de 120 alunos. Também fazem parte do universo dessa pesquisa documentos, normativas, materiais didáticos produzidos por docentes e processos tecnológicos materiais e imateriais relacionados ao ensino de filosofia. Uma pesquisa documental e bibliográfica também, né? E a produção de dados para a realização do estudo será realizada pelo seguinte instrumento: entrevistas sendo estruturadas, levantamento documental, observações particulares e a imersão do pesquisador.
Segundo, neste tipo de estudo, a vantagem da entrevista é que ela permite a captação imediata e coerente da informação desejada em qualquer tipo de informante sobre os mais variados tópicos. No caso desse estudo, as entrevistas serão estruturadas, pois seguirão um roteiro pré-definido. É importante salientar que esse estudo ele envolve seres humanos, portanto, o mesmo será submetido à análise no comitê de ética e, após a aprovação, os sujeitos da investigação serão convidados a participar do estudo de modo voluntário, podendo a qualquer momento deixar de participar e sendo esclarecidos sobre todo o processo investigativo por meio de termos e assentimentos e consentimentos e pelo contato com o pesquisador. Então, basicamente, a minha proposta é a criação de uma sequência didática para ajudar no ensino de filosofia dos anos finais do ensino fundamental. Inicialmente, eu pensava em Licença, utilizar... professor. Licença, só para avisar que a gente já extrapolou o tempo de apresentação, tá bom? Se puder encaminhar para o final, agradeço. Obrigada. Perdão, Desculpa então interromper. eu vou encerrar. Desculpa, gente. E já encerrou mesmo? Eu imaginava que você ainda ia. Se quiser finalizar, só encaminhar no Posso final. É só finalizar? para não Fechar sua ficar ideia. injusto com... Isso, só para não ficar injusto com os demais apresentadores ali. Deixamos 30 minutinhos cada um, já que temos menos participantes. Sim. Pronto. Então, minha ideia é essa, é criar uma sequência didática para ajudar esses professores. Como eu falei para vocês, porém, as coisas têm mudado um pouquinho na escola e hoje eu penso na criação de uma carta manifesto, mas eu também não acho interessante, pertinente, continuar com essa ideia da criação. Então, eu não abandonei totalmente, porém, vou mudar um pouquinho ali algumas coisas e, a partir das aulas que eu tive ao longo do semestre, eu conheci também outros autores que podem me ajudar na investigação sobre o ensino de filosofia, como o, o próprio Coan, né, que também desenvolveu alguns trabalhos sobre o ensino de filosofia nos anos finais do ensino fundamental. Então é isso. Agora eu Certo. vou encerrar. Agora sim, tá certo, Rodrigo. Muito obrigada, viu? Pelo visto, Obrigado a também. filosofia lá em Conceição do Almeida, nos anos finais do ensino fundamental, encontra-se em maus lençóis, né? Ela não só Encontra-se. não é obrigatória, pelo que eu entendi, as últimas reformas tornaram a disciplina um tema Como transversal ao ensino transversal. religioso, esse sim é obrigatório, mas de matrícula facultativa, ou seja, o estudante pode ou não assistir, né? Mas, por outro lado, pelo que eu entendi do que você apresentou, não há um currículo, não há uma estrutura Não. sequer que deva ser ministrado, enfim, um esvaziamento muito delicado, né? O que Sim. significa dizer que você tem muito trabalho aí pela frente, e a gente espera que você dê conta e que essa carta manifesto, ela resulte, né, no efeito esperado, que é torná-la obrigatória, enfim, com a definição de currículo, tudo mais, né, o que decorre aí da obrigatoriedade da disciplina no currículo, na estrutura curricular. Tá bom, Rodrigo, você quer comentar mais alguma coisa? Não, só obrigado. A palavra Obrigado também está também. franqueada para quem quiser debater com o Rodrigo. Daniel? Só parabenizar o Rodrigo pela carta manifesto. É isso mesmo, nosso trabalho, eu acho que é esse, né, de, de espalhar a filosofia, né, e que absurdo isso, né, ela ser rivalizada, né, com o ensino religioso, né, e ainda bem que tem alguém como você lá, né, para lutar por ela. Muito bem, parabéns, continue assim. Obrigado. Eu Exato. gostaria de dizer também que não é da vontade da maior parte dos professores, né, que a filosofia ela saia do currículo. Mas a gente percebe que existe algum um grupo específico que tem esse poder, né, da retirada e que fez. Mas a maior parte dos professores eles sentem a falta da filosofia, né? Então, que ela
aparentemente ela vinha dando certo. Tá certo. Tinha algumas dificuldades, tinha, como eu falei para vocês, né? Da dificuldade, dos materiais, mas com o passar do tempo, a gente conseguiu desenvolver materiais. Eu trabalhei uma época também na elaboração de um trabalho, né, que foi feito na pandemia, aqui na Secretaria do Estado da Bahia, que era o desenvolvimento de sequência didática para ajudar na aprendizagem ali dos alunos que estavam tendo aulas remotas no período da pandemia. E foi a partir disso também que surgiu a ideia de criar sequências didáticas. E eu tinha começado a adaptar algumas sequências didáticas dessas que eu tinha feito para o ensino médio, voltadas para o ensino fundamental. Tá certo, Rodrigo. Obrigada. A gente deseja que você seja aí muito bem-sucedido. A gente espera que no próximo encontro você traga melhores notícias, né? Que essa carta manifesto realmente ocasione, né, o efeito aí esperado, de que a filosofia ela seja tratada com os rigores, né, e com as especificidades de uma disciplina obrigatória mesmo. Obrigada, querido. Então, eu finalizo, encerro essa sessão agradecendo aos expositores, Daniel, Rodrigo, pela presença, pela participação, pelos excelentes trabalhos, desejo sucesso a ambos, espero que a gente possa ter boas notícias aí em breve desses trabalhos. Agradeço mais uma vez a presença de todos e de todas aqui hoje e até o nosso próximo encontro. Amanhã tem mais atividades dentro do 5º Encontro Nacional do Profifiro, tá bom? Forte abraço, uma boa noite. Muito obrigada, Tainá. Tchau, tchau. Obrigada a Tchau, todos. tchau. Boa noite. Tchau, tchau.